Se você puder assentar, se assente nesse momento. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29, diz assim. Vou ler do 28. Um dos mestres da lei, aproximando-se, e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as tuas forças. Aleluias. Amém. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Eu passei direto para a palavra para nós não perdermos esse momento precioso que nós estamos vivendo aqui. Nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão pessoal. Porque se nós somos a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, nós estamos aqui para glorificá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. Nós estamos aqui na terra para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja exaltado entre os povos e nações. Seja glorificado e exaltado nesta cidade. Seja glorificado, seja exaltado na sua família. Nós precisamos, como igreja dos últimos tempos, tomarmos uma posição firme diante do Senhor. Porque nós somos a única instituição na terra que pode efetivamente exaltar, engrandecer o nome de Jesus aqui na terra. Nós precisamos tomar um posicionamento de não vivermos um evangelho fraco. Viver uma religião. Coisa simples como vir ao culto. Quem sabe você está aqui neste culto, não porque você quis estar, mas talvez porque o seu pai te trouxe, o seu esposo meio que obrigou você a estar aqui, ou sua esposa. Amados, não dá tempo mais para nós vivermos esse tipo de evangelho. Esse tipo de evangelho descompromissado. Como quem está seguindo uma religião. Como quem está seguindo algumas regras de uma religião. É necessário que a nossa mente seja mudada, renovada, para que nós possamos a cada dia entendermos com mais clareza o que é o Evangelho. Porque o primeiro e maior mandamento é amar a Deus de todo o coração,
de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as nossas forças. Isso é uma exigência. Isso é uma exigência. E não é uma exigência do pastor, não é uma exigência do profeta, não é uma exigência do seu líder de célula. Não. É uma exigência da palavra de Deus. Que nós devemos amar ao único Deus. Esse amor, ele envolve todo o nosso ser. Envolve todo o nosso ser. Esse amor exige uma entrega total, uma entrega de 100%. Esse amor a Deus, ele exige o primeiro lugar. Mas será que nós estamos dando a Ele o primeiro lugar? Será que nós queremos realmente dar a Ele o primeiro lugar? Porque quando nós declaramos que o amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as nossas forças, estamos declarando que Ele é o primeiro da nossa vida. E que Ele ocupa esse primeiro lugar. E Ele precisa estar neste lugar. E nós precisamos dar a Ele este lugar. Porque eu não sei você, mas eu entendo que Ele merece. Que Ele merece este primeiro lugar. Por isso nós precisamos, como diz lá em Romanos 12:2, nós precisamos dessa transformação de mente, uma profunda transformação da nossa mente, do nosso entendimento, do que é o nosso relacionamento com Deus. Eu estou falando e vou falar de coisas que nós já sabemos, mas é importante nós falarmos as mesmas coisas. Porque quanto mais ouvimos as mesmas coisas, mais estas coisas entram em nossa mente e descem ao nosso coração. É possível? Será que é possível nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e dar a Ele o primeiro lugar? Eu estou falando da questão de congregar, que é a coisa simples que o crente faz. Algumas pessoas na internet até disso falam. Seus pastores estão te enganando quando dizem que vocês devem congregar. Mas Paulo fala sobre isso. Não deixem de congregar como outros fazem. Porque se eu estou aqui hoje, neste lugar, sem o desejo de estar, isso mostra que Ele não está em primeiro lugar.
As pessoas querem mudar as coisas que estão dando certo até hoje. É bom estar aqui. É bom congregar. É bom estarmos juntos. É bom estarmos aqui em unidade, adorando e louvando a Deus. E eu estou dando só um exemplo. Mas isso se aplica a toda a nossa vida. Mas é possível nós amarmos ao Senhor assim? Colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. A primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 19, diz: nós amamos. Nós amamos. Eu vou repetir. Nós amamos. Tem alguém que ama aqui? Nós amamos. Nós amamos. Por quê? Por que nós amamos hoje? Eu sei que você está esperta já. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por intermédio do Espírito Santo, que nos concedeu, que nos deu. Quando João declara que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele está falando de um amor sobrenatural. Não um amor comum, mas o amor sobrenatural do coração de Deus. Ou melhor, da essência de Deus. Porque Deus é amor. Aleluias. Deus é amor. E Ele derramou de si mesmo em nós, através do Espírito Santo. Não é o que lemos agora? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, que Ele nos deu. Aleluias. Glória a Deus. O amor poderoso, sobrenatural de Deus foi derramado em nossos corações, por intermédio, por meio do Espírito Santo, que está dentro de mim, está dentro de você. Não nos falta o amor sobrenatural, porque Ele está dentro de nós. Aleluias. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós podemos, sim, nós podemos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. Agora nós precisamos analisar algo. Porque essa questão é uma linha muito fina na nossa caminhada evangélica. Nós precisamos analisar. Eu estou me envolvendo com que ou com quem você está se envolvendo na sua vida evangélica?
precisamos analisar, estou me envolvendo simplesmente com uma religião? Ou me envolvendo com uma pessoa? Analise isso rapidamente agora. O que te motiva a estar aqui hoje? É porque você tem uma religião? E realmente você tem. O que te motivou a vir aqui hoje foi a tua religião? Porque eu sou protestante, porque eu sou evangélico? Ou quem te motivou a estar aqui foi uma pessoa? Isso é muito importante, essa análise, esse entendimento é muito importante, porque muda toda a perspectiva da nossa vida evangélica. Qual é a tua real motivação de estar aqui hoje? Isso precisa ser analisado de uma forma profunda. Isso precisa ser perguntado ao Espírito Santo. Temos que ter a coragem de perguntar ao Espírito Santo, depois que sairmos daqui, quem sabe em casa, o que me motiva? O que me motiva a ir à igreja? O que me motiva a ir à célula? O que me motiva ainda estar reunido com esta comunidade, chamada comunidade evangélica? Nós estamos nos envolvendo com uma religião ou com uma pessoa? Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Veja aqui o que Jesus disse: se alguém quiser. Ele não está obrigando a ninguém. Jesus nunca obrigou uma pessoa sequer a segui-lo. Tanto que na sua caminhada aqui na terra, algumas pessoas se achegaram a Jesus e ele disse: segue-me. E a pessoa não seguiu. Há pessoas que acham, por não conhecerem a verdade, de que Jesus, Ele obriga as pessoas a segui-lo. Eu não sei se você sabia disso, mas Jesus não obriga ninguém. Ele só declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele declara que quem quiser, quem desejar, isso não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver comigo.
tem a ver com você. E trazendo para mim tem a ver comigo. Eu decido se eu quero. Se eu quero o quê? Ele diz, se alguém quiser acompanhar-me. Se alguém quiser seguir-me. Veja, Jesus não está convidando os seus ouvintes a seguir uma religião. Ele não está convidando as pessoas a seguirem uma religião. Esta é a religião. Seguia. Ele diz, se alguém quiser seguir-me. Então ele não está falando de religião aos seus ouvintes. Ele está falando e convidando seus ouvintes a acompanhá-lo. Jesus estava convidando aos seus ouvintes a terem um relacionamento com Ele. Quem quiser, quem desejar ter um relacionamento comigo. Então é muito mais que uma religião. É um relacionamento com Deus verdadeiro. E ele vai dizer, quem quiser ter um relacionamento comigo, negue-se a si mesmo. Mais uma vez eu quero dizer, isso é para quem quiser, quem quer. Abra comigo agora em Lucas 14 e vamos observar algumas coisas. O Espírito Santo quer levantar uma igreja que tem entendimento do que é o Evangelho, uma igreja madura, para que ela possa realmente glorificar, exaltar o nome de Jesus lá fora. Que é lá fora, é que a luz precisa brilhar, da presença dEle, amém? Começa assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Então nós temos um relato aqui, neste momento, de que uma grande multidão estavam seguindo a Jesus, acompanhando a Jesus. Mas será que esse acompanhar, este seguir, dessa multidão, é o que Jesus estava falando, estava convidando, o que nós acabamos de analisar? Hoje no Brasil e no mundo, uma grande multidão estão seguindo Jesus. Mas que tipo de multidão é essa? Que tipo de pessoa é essa que está seguindo Jesus? Que está nas multidões, as multidões estão seguindo Jesus hoje. Nós vemos hoje igrejas com 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 30.000 pessoas. Nós podemos declarar e dizer, meu Deus,
Nós estamos esperando o avivamento, mas o avivamento já chegou. Porque existem igrejas no Brasil que são cheias. Cheias de uma multidão. Segura Lucas 14, porque nós vamos voltar aí. Mas vamos abrir aqui em João 2. Evangelho de João. Versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos, não, 23. Quando estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a ele, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então as pessoas que estavam na Páscoa viram Jesus fazer milagres tremendos, maravilhosos, e creram naquilo. Esse homem opera maravilhas, esse homem ressuscita mortos, esse homem cura enfermidades, cura os paralíticos, os cegos. E essa multidão estava seguindo Jesus. Mas aqui nos é dito que não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito daqueles homens, daquela multidão que estava seguindo a ele, pois ele sabia o que havia no coração do homem. Por que é que aquela multidão seguia Jesus? Por que é que aquela multidão seguia Jesus, amados? Eles seguiam por causa dos milagres que ele realizava. Os seguiam por causa das vantagens que ele podia proporcionar. Jesus, ele realmente opera milagres. Jesus cura os enfermos, liberta os cativos. E ele fez isso no passado, ele faz isso hoje e continuará fazendo enquanto ele não vem em sua glória. Ele vai continuar a fazer isso. E eu quero muito viver isso com mais intensidade, individualmente e como igreja. E nós sabemos que multidões e multidões, onde estas coisas acontecem, é lá que ela está. Não estou dizendo que é errado. Acabei de dizer que Jesus continua fazendo milagre, ele continuará fazendo. Vamos voltar lá para Lucas 14. O que nós precisamos entender, amados,
E o que eu vou falar agora, não me entendam mal. Como eu disse, eu quero viver isso aqui na Betel. Se aqui começasse a ter milagres, começasse a pipocar milagres aqui, paralítico chegasse aqui e começasse a andar, o irmão, a irmã, a pessoa que está com câncer sarada, a mulher que não pode ter filho fica grávida, o surdo passa a ouvir, o cego a ver. O que vai acontecer, amados? O que vai acontecer com a Betel? Nós vamos ter que aumentar o barracão. Por quê? É isso que nós precisamos entender. Nós vamos continuar buscando os milagres. Nós vamos continuar buscando as coisas que Jesus realmente faz, os milagres. Vamos continuar buscando. Mas esse não é o foco. Não é o foco da vida de comunhão com Jesus. Mas nós temos a tendência, nós homens, temos a tendência de corrermos atrás destas coisas. Você já viu, já percebeu que as pessoas na igreja são assim? Correm atrás dos moveres? Ah, eu vou em tal lugar porque lá está acontecendo isso. Ah, eu vou em tal lugar porque está acontecendo isso. Ah, está acontecendo aquilo. Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, tem cura, tem milagres e libertação. Mas o verdadeiro Evangelho é o relacionamento íntimo e profundo com Jesus. As demais coisas serão acrescentadas. Estes sinais perseguirão, é isso, né? É isso, né, pastor Urbano? Esses sinais os perseguirão. Vamos lá então em Lucas 14, 25 ainda. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela. Para quem? Voltou-se para quem? Para a multidão. E disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Essa é uma declaração muito séria, uma declaração muito forte. Se alguém vem a mim e ama pai, mãe, mulher, irmãos e a si próprio, você percebe que Jesus está falando de relacionamento? Você percebe que Jesus não está falando de uma religião, mas Ele está falando de relacionamento, e Ele traz à tona os relacionamentos mais íntimos nossos, mais caros para nós. Porque Ele está falando de pai, Ele está falando de mãe, Ele está falando de mulher, de esposa, está falando, né, do marido, do cônjuge, falando de filhos, de irmãos de sangue, está falando de si, da própria pessoa. Veja, Ele está falando de relacionamento. Jesus,
Ele é Deus de relacionamento. Jesus é Deus de relacionamento. Mas Ele quer irmãos, precisamos tomar cuidado com quem nós ouvimos na internet, porque tem gente falando até contra isso. Mas Jesus quer que Ele seja o mais importante relacionamento de nossas vidas. O mais importante. Porque Jesus diz ali, no versículo 25, se você amar, eu vou aqui em minhas palavras. Se você amar esses relacionamentos mais do que a mim, amar esses relacionamentos mais do que o seu relacionamento comigo, você não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus não está dizendo para você deixar de amar o seu pai, de você deixar de amar a sua mãe, de você deixar de amar o seu cônjuge, de deixar de amar o seu filho, dos seus filhos, de deixar de amar seus irmãos e de amar a si mesmo. Ele não está falando isso. Ele está dizendo: se você amar mais do que a mim. O evangelho doce, bonitinho, que muitos estão mostrando na mídia, não é o verdadeiro evangelho, minha gente. O verdadeiro evangelho fala de um amor que Ele teve por nós, e que nós temos que ser recíprocos a esse amor, que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Quem você ama mais? O seu esposo ou a sua esposa? Quem você ama mais? Eu errei aqui. Quem você ama mais? A Jesus? Ou o seu cônjuge? Quem você ama mais? A Jesus? Ou os seus filhos? Quem você ama mais? A Jesus ou os seus irmãos? Quem você ama mais? Esses relacionamentos terrenos, e são nesses relacionamentos terrenos é que nós temos problemas. Não é verdade, igreja? Você nunca teve problema com seu esposo? Nunca teve problema com sua esposa? Nunca teve problema com seus filhos, com seus irmãos de sangue? Nunca teve problemas consigo mesmo? Amar o nosso relacionamento com Jesus acima de todos os outros relacionamentos é o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, e que vai nos fazer caminhar de uma forma eficaz na nossa vida com Deus. Porque se meu relacionamento não está indo muito bem com a minha esposa, com o meu esposo, então eu já deixo Jesus de lado. Pronto. Se o meu filho me dá problemas, eu já deixo Jesus de lado. Se o meu irmão de sangue me passa a perna, me passa para trás, eu já deixo Jesus de lado. Se eu num momento de vacilo, começo a ver coisas na internet, deixo Jesus de lado.
Os relacionamentos que nós temos uns com os outros, falando aqui do horizontal, são relacionamentos imperfeitos. Relacionamentos que vão, em muitas vezes, nos entristecer, nos aborrecer, nos decepcionar. Ou você nunca se decepcionou com alguma pessoa? Ou você nunca se decepcionou consigo mesmo? Veja como isso é importante, como isso é vital, para que nós tenhamos uma vida saudável no relacionamento com Cristo. Porque se nós priorizarmos o nosso relacionamento com Jesus, colocarmos esse relacionamento em primeiro lugar, nós vamos ser bem-sucedidos nos relacionamentos horizontais. Amar o pai, a mãe, o cônjuge, os irmãos, mais do que ama Cristo. Esse não pode ser o seu discípulo. E aqui tem um segredo. Veja só o que ele declara. Aquele que ama pai, mãe, tudo aquilo que nós já falamos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vamos juntar o que nós estamos falando? Quem quiser vir, quem quiser. O que é um discípulo? O que é um discípulo? O discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, que imita o seu mestre. É aquele que, como filho, não é filho, mas como filho, segue o mestre, como se fosse o seu pai, e que deseja ser igual a ele. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que acompanha o seu mestre. Mas discípulo é para quem quer. Todos podem ser discípulos? Tem alguma restrição para Jesus? Jesus chega e diz assim: o irmão Alex, eu quero como servo, o irmão Renato não. Não, como discípulo. Mas o Renato não. Ele faz essas coisas? Todos podem ser discípulos, mas só serão discípulos aqueles que querem. Forte, né? Só aqueles que querem. Jesus não quer uma multidão de pessoas o seguindo com a ambição de apenas usufruir das vantagens que ele pode dar: cura, libertações, prosperidade. Jesus quer discípulos. Aí Jesus ministra uma palavra muito forte, a multidão que estava com Jesus foi embora. Foi embora. E ficaram quem? Quem que ficaram? Os discípulos. Pergunto: os discípulos não ouviram a mesma pregação de Jesus? A multidão foi embora. Os discípulos que ficaram, eles fizeram uma escolha ou não? Eles fizeram uma escolha ou não fizeram? Eles poderiam ter ido embora também? E Jesus ainda cutuca eles. Jesus
viu que os discípulos ficaram, e Jesus ainda dá uma cutucada neles. E vocês, também vão embora? E Pedro dá aquela resposta maravilhosa. Ele diz: para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Eles poderiam ter virado as costas para Jesus e ido embora. Aquela multidão, o que ela queria? Ela queria os benefícios. Quando Jesus falou de coisa séria, eu tenho perguntado uma coisa para Jesus, e eu tenho pedido para Ele que isso mude no nosso meio evangélico. Igrejas que falam sobre uma vida com Cristo, uma vida em relacionamento com Jesus, uma vida em santidade, são igrejas vazias, de poucas pessoas, às vezes não passa de 400. Mas há igrejas cheias, por pregarem aquilo que as pessoas querem. E nós precisamos entender uma coisa: vida com Jesus, o Evangelho, não é o que nós queremos. Você goste ou não disso, é o que Ele quer. Mas amados, nós sabemos que Jesus não é um tirano. Ele não é um Deus mau. Ele me ama, Ele te ama. E Ele opera, já operou e operará maravilhas na sua vida também. Mas Jesus não quer uma multidão o seguindo, porque Ele pode dar alguma coisa, uma cura, alguma coisa desse tipo. Mas Ele quer discípulos. Aqueles que estão dispostos a caminhar, a segui-lo, para aprender com Ele, para imitá-lo. No versículo 27, diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É interessante, né, que Jesus nem havia ainda morrido. Ele não tinha ainda sido crucificado, e ele está falando da cruz aqui. Discípulo é aquele que carrega a sua cruz e segue Jesus. Discípulo que ama Jesus acima de tudo, o segue. Carregar a cruz. Ou pregação que muitos não gostam. Jesus já carregou a cruz, por que eu preciso carregar a cruz? A cruz fala de fé. A cruz fala de renúncia. A cruz fala de sacrifício. Aquele que não carrega a sua fé em Cristo, porque a nossa fé é ativada através da cruz de Cristo. Amém? Aquele que carrega a sua fé, aquele que tem fé, carrega a sua fé e está disposto a renunciar à sua vida e a sacrificar-se por amor a Ele e ao próximo. Esse é meu discípulo. Carregar a cruz fala de uma entrega total. Jesus, quando entregou-se na cruz, ele entregou-se totalmente. E nós precisamos fazer o mesmo. Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai.
Não era a vontade do Pai que Jesus renunciasse à sua própria vida e se oferecesse como sacrifício a Deus, em favor de nós? Essa não foi a vontade dele? A vontade de Deus? Assim como Jesus fez a vontade do Pai, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Em Mateus, não vou abrir, não precisa também, em Mateus 26, 36 a 39, Jesus está ali no Getsemane. E ele faz uma oração, ele diz: afasta de mim este cálice. Se possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus não para por aí. Se ele parasse por aí, eu e você estaríamos perdidos até hoje. Estávamos perdidos. Não haveria redenção para nós. Não haveria o escape da ira vindoura. Se Jesus para aqui, nós estávamos em maus lençóis. A palavra diz que ele estava angustiado, estava triste de uma forma mortal. E ele chega diante do Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse momento, esse cálice que eu vou ter que beber. Mas ele vem com uma palavra abençoada e diz: contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Aleluias. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus diz para você carregar, para nós carregarmos a cruz, Ele não está dizendo para você anular a sua vida. Ele não disse que é para você parar de fazer tudo o que você está fazendo. Não é isso. Quando Ele diz que nós devemos carregar a nossa cruz, a nossa fé, renúncias e sacrifícios, Ele está falando de momentos em nossas vidas que isso precisa ser feito. Não é para você virar um alienado. Vou carregar minha cruz e não vou fazer mais nada na vida. Não. Carregar a cruz é quando você tem um inimigo. Quando você tem um inimigo, e você sabe que você tem um inimigo, e você ora por ele. Senhor, se possível, deixa eu matar o meu inimigo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se possível, Senhor, deixa eu enforcá-lo. Se possível, Senhor, deixa eu prejudicá-lo. Se possível, deixa eu dar um tirinho na testa dele. Mas aí, nós carregamos a cruz, a fé que nos ensina o que é certo. Senhor, contudo, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Abençoa o meu inimigo, que ele seja próspero, que ele seja saudável, que ele encontre a Ti. Jesus sendo cuspido, açoitado, xingado, blasfemado, de braço aberto naquela cruz, sangrando, sofrendo. E ele diz: Pai, amaldiçoa-os. Pai, destrua-os. Aniquila-os. Esses ímpios, esses fariseus,
Foi isso que Jesus falou? Foi isso que Jesus declarou? Esse brado de Jesus, essa frase de Jesus na cruz, ela ensina muito a mim e a você. Tenta se colocar no lugar dele. Veja, nós temos um problema com justiça própria terrível. Jesus não tinha. Se fosse nós, a primeira cuspida que nós levássemos lá no Sinédrio, lá diante dos sacerdotes que ainda estavam julgando Jesus, e um tapa na cara, que nem ele levou, o que a gente ia pensar já? Poxa Deus, estive 3 anos só fazendo bem, só ensinando os teus caminhos, só amando as pessoas. Eu andei curando os enfermos. Senhor, eu até ressuscitei mortos. Famílias ficaram alegres, felizes. Maria, Marta, Lázaro. Depois foi açoitado, lhe deram a cruz para carregar. E se fosse nós? Quanto lamento, quanta lamúria, talvez discurso nós faríamos, de justiça própria. É assim que vocês pagam o bem que eu fiz para vocês? Vocês não lembram? Vocês que me condenaram, vocês que estão me açoitando, vocês que estão me xingando e blasfemando, vocês não lembram o bem que eu fiz para vocês? Vocês aqui, eu lembro que vocês estavam na multidão, me seguindo, e eu vi vocês no meio dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus estava lá, crucificado, de braços abertos. Talvez nós, quem sabe, não chegássemos a maldizer essas pessoas. Mas quem sabe, nós chegaríamos a maldizer a Deus. É isso que eu recebi? É isso que eu recebi por ser bom? É isso que eu recebi por fazer a sua vontade? As coisas que Jesus disse na cruz são coisas tremendas, maravilhosas e poderosas para nos ensinar. Mas Jesus está lá. Jesus carregou. E é interessante, Ele não carregou a sua cruz. Eu digo, Ele não carregou a cruz dele, Ele carregou a nossa cruz. E ali Ele diz o quê? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você parou para pensar que tudo que fizeram com Jesus, todo o vitupério que aplicaram nele, de violência física e verbal, naquele momento, Jesus isentou todo mundo daquilo. Será que nós nunca paramos para pensar nisso? Eu vou falar uma coisa aqui que você vai achar que talvez seja uma heresia. Daqueles pecados que eles cometeram contra Jesus, eles não serão julgados. Eles serão julgados pela prostituição deles, por todas as outras coisas que eles fizeram. Mas por aquele não, porque Jesus disse: Pai, perdoa-os. Por isso que Jesus diz, aí entrando para nós, por isso que Jesus diz assim: de quem vocês perdoarem o pecado será perdoado. Se eu perdoo o pastor Albano, porque ele me xingou, ele está perdoado desse pecado, pontual.
Ele não deve nada para mim, eu não devo nada para ele. É sério, não é? Então Jesus, ele teve essa atitude, não blasfemou contra Deus, porque nas suas últimas declarações ele disse: Pai, está consumado. Então nós precisamos entender que carregar a cruz não é anular a nossa vida, mas é nos momentos específicos que nós precisamos tomar a decisão que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Dá para entender, gente? Nós podíamos falar aqui de muitas outras coisas. O marido brigou com a mulher, está com uma vontade de dar um tapa na mulher. É crente o cara. É hora de carregar a cruz. É hora de segurar a mão. Não vou fazer isso. Minha vontade é fazer isso, mas que faça a sua vontade. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade, Pai, agora com esta mulher que está me deixando louco? Meu filho, a minha vontade é que você vá lá, dê um abraço nela, peça perdão para ela. Não, mas ela que está errada. Eu estou dizendo para você lá pedir perdão para ela. Está vendo como são as coisas? Nós podíamos dar muitos exemplos do que é esse carregar a cruz, do que é essa questão da renúncia, do sacrifício. Por amor ao Senhor. Amém? Carregar a cruz é sacrificar-se em obediência por amor a Deus e ao próximo. Ser discípulo de Jesus é fazer o que Ele fez, é imitá-lo. Amém? Deixa eu ver o horário. Vamos caminhar mais um pouquinho. Em Lucas 14. Lembra que eu comecei falando sobre que nós precisamos analisar a nossa vida evangélica? Nós precisamos analisar e considerar se nós estamos seguindo apenas uma religião ou uma pessoa. Olha o que diz, o 28. Qual de vocês, se quiser, de novo, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, desejando, veja, sempre a palavra, desejar, querer, pretendendo sair à guerra contra um rei, primeiro não se assenta e pensa-se que com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meus discípulos. Jesus está dizendo o seguinte: se você quiser vir após mim, se você quiser seguir-me e ser o meu discípulo, faça a conta. Faça uma conta. O quanto isso vai custar? Você precisa fazer a conta, para que no meio do caminho você não seja derrotado, ou você não termine a obra. Jesus está falando que ter relacionamento com Ele tem um custo.
que é outra coisa que estão pregando contra. Eu pergunto para a igreja, nós estamos perto do fim já, dessa ministração. Você já fez a conta? Vou te dar 5 segundos para você fazer a conta. Faça a conta, para você saber o quanto custa ser discípulo de Jesus. Fez a conta? Chegou ao valor? Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quanto que custa? Meu Deus, até meu coração tremeu aqui agora. Custa tudo. Tudo o que nos pertence. E o que é tudo que nos pertence? Aí você diria assim, não, o meu carro é de Jesus, a minha casa é de Jesus, o meu dinheiro é de Jesus, os meus bens, minha casa da praia é de Jesus. Jesus está interessado nos seus bens materiais? Está? Me ajuda, igreja. Há pessoas que pregam isso, que Jesus está interessadíssimo e só interessado nos seus bens materiais. Você tem que entregar tudo, tudo que você tem. Não é uma ofertinha qualquer. Jesus quer tudo que você tem. Eu estou falando dos outros pregadores, tá bom? Calma, gente. Se cortarem isso aí, eu não sou famoso também, né? Eu sempre falo isso, né? Sou nem... Tenho 430 e poucos seguidores no Instagram. Tem pouca gente para me criticar, né? Mas então, amados, há pregações hoje que são assim, não é verdade? Ei, Deus não quer uma ofertinha. Não vai dar migalhas para Deus? Olha o que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Você vai dar migalha para Deus? Deus não quer o seu 50%, Deus quer o seu 100%, Ele quer tudo de você. Você tem que entregar tudo para Ele. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vamos inverter as coisas. Agora, aqui, Jesus está dizendo, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Do que ele está falando? O que é que eu possuo e o que eu tenho que entregar tudo para Ele? Ele vai dizer o seguinte: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que amar a minha vida, esse a salvará. Então qual é o bem precioso que nós temos? Que nós temos que entregar tudo para Ele. Jesus não está falando de financeiro, Ele está falando de vida. Jesus não veio a esse mundo para resgatar ouro, diamante, carros importados, mansões. Ele veio aqui para resgatar vidas. E o que Ele quer de mim e de você é a nossa vida. Ele está dizendo: entrega tudo. Entrega tudo que você tem. Renuncia tudo que você tem. Renuncia a sua vida, para que eu seja a vida em você.
Deixa eu ver aqui, para nós terminarmos. Eu acho que é Gálatas 2:20, vamos lá. É que eu estou terminando aqui, então eu estou aqui procurando os versículos no e-mail, os outros versículos que eu anotei aqui. Para nós terminarmos agora. Gálatas. Amém, amados? Também entregar tudo a Jesus, essa exigência dele, para sermos discípulos e termos relacionamento com ele, também não anula a nossa vida. Vai ser a melhor coisa que nós vamos fazer aqui nessa terra, é render tudo que temos, tudo que somos aos pés dele. Por quê? Porque nós vemos aqui a declaração de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Quem foi crucificado com Cristo aqui? Aleluias. Isso aqui é forte. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, no corpo, no agora, no aqui e agora. Lembra do programa? No aqui e agora. É isso que Paulo está dizendo. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluias. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Olha só que coisa linda. A vida que vivo agora pelo corpo, no corpo, vivo pela fé no Filho, que me amou e se entregou por mim. E o que ele quer de nós? A mesma coisa. Que nós o amemos e nos entreguemos a Ele totalmente. Aleluia. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sermos imitadores de Jesus como filhos amados. Assim como Ele se entregou por amor a nós, nós devemos nos entregar por amor a Ele. Amém? Amai o Senhor vosso Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento e de todas as suas forças. É possível, porque nós temos o amor de Deus, o amor sobrenatural de Deus em nossos corações. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender que é uma escolha. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Que essa palavra fique no seu coração, no meu também, e nos ajude na caminhada, porque eu creio que Deus tem algo tremendo, poderoso, extraordinário para fazer na minha vida, na sua vida e nesse ministério. E nós precisamos estar preparados como uma igreja madura, que entende o que é o Evangelho, que entende o que é a igreja, que entende o que é a comunhão dos irmãos, o que entende o que é culto, o que entende o que é fraternidade, que são muitas coisas que nós ainda vamos falar com os irmãos nesse tempo, nesse ano. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode dar um aplauso para Ele? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém?